O que se imprime dentro da zona de amortecimento não é o mesmo grau de conservação que tem que se dar para a área de dentro do parque. É diferente. A zona de amortecimento é um filtro para não chegar a um determinado impacto no parque. Dentro do parque não pode ter um impacto. Então, o grau de preocupação e de rigor para áreas dentro de parque é muito maior do que para as áreas dentro da zona de amortecimento. A zona de amortecimento é uma questão mais preventiva, entendeu? E uma questão mesmo de filtro, é você não deixar as coisas chegarem até ali. Essa é a intenção. Nem sempre é possível, como eu te disse, a questão do São Francisco, né? Você tem que ter um certo bom senso, mas sempre que possível, tudo deve ser considerado. Vou te dar um exemplo. A criação de abelhas é ou não é possível no entorno de unidades de conservação? Todo mundo acha assim, não, criar abelha é ecológico, né? O pessoal gosta de falar isso, né? Criar abelha é tranquilo e tal. Não é. Eu vou te dizer por que não é. Porque as abelhas nossas hoje, que são abelhas, na grande maioria há exceções, mas a grande maioria das atividades de cultivo de abelhas, para fabricação de mel, própolis, etc., apícolas, né? Elas são com abelhas que chamam de Europa, né? Que são abelhas não nativas do Brasil, são abelhas introduzidas, trazidas de fora e ainda muitas vezes africanizadas pelo cruzamento com abelhas também não nativas africanas que se espalharam pelo Brasil a partir de um acidente no Maranhão. Pois bem, essas abelhas, elas são muito mais agressivas sob o ponto de vista de busca do recurso do mel, em última instância, né? Do que as abelhas nativas. As abelhas nativas brasileiras não têm ferrão, não são abelhas que picam, são abelhas sem ferrão. Essas abelhas, elas são abelhas com ferrão, né? Acho que todos nós já tomamos uma picadinha de abelha, mas não é por isso que elas são agressivas, essa agressividade que eu estou falando. Eu estou falando da agressividade em busca, do que diz respeito à busca do alimento. E elas são muito mais eficazes. E você ter uma quantidade enorme de abelhas, colmeias específicas numa determinada área, significa que elas vão competir com as abelhas nativas. E ao competir com as abelhas nativas, elas certamente espantarão essas abelhas nativas, ou para outro lugar, se elas conseguirem outro lugar, ou levam essas abelhas nativas à morte. Então, por isso que no plano de manejo do parque, foi falado, e está escrito, de que não se deveria, não se recomenda a criação de abelhas europeias no entorno do parque, na zona de amortecimento do parque. Por quê? Para proteger as espécies apícolas, as espécies nativas que estão nessa região e que fazem parte do parque. Esse seria um filtro. É um exemplo que eu estou te dando de um tipo de filtro que se aplica. Entendeu? A criação de abelhas é bem-vinda? Super bem-vinda. Mas ela tem que estar a uma distância X, eu não me lembro agora, acho que foram 2 quilômetros, não estou lembrando, por causa de muito tempo já, mas acho que foram 2 quilômetros a partir da borda do parque, não deveria ter abelhas europeias. Exatamente pelo tanto que elas voam e vão buscar mel em outras áreas. Entendeu? Então, esse é um tipo de filtro que é sutil, mas faz muita diferença quando se está tratando de uma unidade de conservação. Aquilo ali é para conservar. Aquilo ali não é para mais nada, né? Se é parque nacional, ele também é para turismo e educação. Mas ele é, sobretudo, uma área de conservação. Então, a gente tem que pensar nela como uma área de conservação. As outras coisas, a gente agrega, ajusta e determina na medida que ele tenha aptidão, né? O local tem aptidão e tenha também uma vocação, né? Não adianta eu querer colocar ali um tipo de turismo, por exemplo, que a área não tem vocação ou que o solo não tem aptidão, o solo vai embora,
né? Solo muito friável, muito frágil, não aguenta, então não adianta. Então eu tenho que unir vocação e aptidão, visando sempre a conservação e buscando conciliar isso com o uso da terra do entorno e o interesse das pessoas, sobretudo trazer atividades econômicas para as pessoas que estão no entorno. Esse é o grande papel de um parque nacional e é o grande desafio também, para que as pessoas entendam, que as pessoas abram mão de certas coisas, né, e se acomodem em outras que podem ser muitas vezes uma mega oportunidade. Ver o pato mergulhão é uma oportunidade.